Só que hoje eu vou começar diferente. Eu vou pedir para vocês me falarem, então, o que é ter saúde emocional, resumidamente, lógico. Mas o que vem na cabeça de vocês falar que a gente tem uma saúde emocional? O que vem a princípio? Eu posso começar? Claro, vamos lá. Porque eu acho que eu sou a menos preparada daqui, né? Para ter saúde emocional. A minha cabeça vem primeiro que o coração, mas vamos lá. Vamos lá. Eu acho que eu tô conseguindo degustar, depois que eu te falei, né? Uhum. Eu acho que eu tô conseguindo degustar um pouquinho dessa questão de saúde emocional. Então, pelo que eu tô vivenciando atualmente, eu acho que é você não sentir aquele peso no coração, tais como angústia e entre outros sentimentos. Eu acho que é você andar tranquilo diante da função que o seu coração serve. Bombear teu sangue, bater, enfim, te trazer os insights, não ter aquela coisa pesada, assim, sabe? E serenidade. Exatamente. E agregar também a uma questão mais de... que eu acho que está bem conectada com a saúde emocional, acho que é mais você integrar com a inteligência universal, vamos dizer assim. Entende? Uhum. E, de fato, é você, em poucas palavras, é andar caminhar na vida com o coração tranquilo. Muito bem. Fala. Posso Gente, não é falar? obrigada a falar, tá? Eu tô perguntando, fala quem quer. Ah, mas é que é a primeira vez, eu não acho que eu não vou fazer um discurso tão bonito assim como o da Ari, mas me veio uma palavra muito forte na cabeça, que é a questão da liberdade. Né? Saúde emocional está muito ligada à liberdade. A questão, a Ari até falou da questão de a gente não se sentir preso, ou deixar de fazer alguma coisa porque você está atrelado ao que os outros, sei lá, o que vai não achar. Mas você ficar preso emocionalmente às pessoas. Acho que essa liberdade de seguir o coração, sabe, de ter certeza do que você quer, te deixa independente. Aí a liberdade, acho que é a palavra que define bem. Eu acho. Muito bem, muito bem. Quem mais? Alguém mais quer falar? Sandinha, quer falar ou não? Tirar tudo de dentro de você, a saúde, libertar um pouco dos nossos vícios, né? E pronto. Vamos começar. Entendi. Bom, vamos lá, então. É tudo isso e mais um pouquinho, né? Eu sou uma mistura da Ari, né? Então eu gosto de estudar, tenho um racional bem... Peraí, gente, tem gente entrando aqui. Só um minutinho. Tá ouvindo, Dô? Pouquinho só. Ixi. Mas tem fone, né? Você tá sem fone? Se eu tenho fone? É. Tem, eu vou procurar. Não. Aguenta aí. Você tá me ouvindo, não tá? Bom, enquanto ela procura, então, eu vou falar um pouquinho do que a gente vai entender melhor, então, o que é essa saúde emocional, né? É um pouco do que a Ari falou, né? Essa questão da gente estar mais conectada mesmo com as nossas vontades, com o nosso coração, sentindo mais, né, Ari? É um pouco, né, do que a Paula, do que a Wanda falaram, dessa questão de, né, de a gente agir com maior liberdade, também sentindo. Mas aí eu fui... Para a gente falar de saúde emocional, a gente precisa entender o que são as emoções. As emoções é que dizem... A condução das emoções é que vai falar se a gente tem uma saúde emocional ou não, né? Então, a gente age muito no piloto automático. Quando a gente está... Para a gente ter essa conexão, porque muita gente ouve falar, né? Escuta o coração, ouve o coração, vê o que o coração fala. Só que não é fácil fazer isso. Existe um caminho, né? Que é daqui até aqui. Esse caminho é muito difícil. A gente sair do racional e vir para o que o coração está falando, né? Quando a gente fala ouvir o coração,
é sentir as nossas emoções, o que de fato são essas emoções. Então, vamos entender primeiro o que são as emoções. As emoções, elas estão presentes na nossa vida desde que a gente está na barriga da nossa mãe, né? Então, só que nessa época, a gente começa a entrar em contato, né, com sentir as emoções nossa e da nossa mãe, do nosso pai, muito mais da nossa mãe, né? Porque a gente está na barriga dela. Só que a gente não, até os 7 anos, a gente não tem a córtex, que é onde a gente processa essas emoções, onde elas viram sentimento. E o sentimento é a parte racional da emoção, tá? A emoção, ela é instintiva, a gente não controla a emoção. O que a gente faz é controlar o que a gente vai fazer com aquela reação. Mas a emoção é instintiva, né? Então, até os 7 anos de idade, mais ou menos, a gente só sente. Tudo é muito intenso, né? Na criança, tudo é muito intenso. Ou ela está muito alegre, ou acontece alguma coisa. Para ela, é tudo muito... Ela não racionaliza. Então, é o que vem do coração. Ela vive pelo coração. Só que o que acontece? Como ela não racionaliza, as experiências que acontecem até os 7 anos ficam no nosso inconsciente. E aí elas formam o nosso padrão emocional. Então, cada pessoa tem um padrão emocional que está relacionado a essas experiências vividas até os 7 anos de idade, mais ou menos, que é a época que a gente vai começar a sentir a emoção e racionalizar. O que acontece? Peraí, deixa eu só responder aqui. Vamos lá. O que acontece? A gente até os 7 anos não racionaliza essas emoções. Então, elas se tornam o nosso padrão emocional. Depois a gente cresce, passa pela adolescência, vai viver as coisas da vida, só que esse padrão emocional acompanha a gente durante a nossa vida, tá? De uma forma inconsciente. Então, depois eu vou mandar para vocês um exercício para vocês identificarem o padrão emocional de vocês. E aí vocês vão perceber, por exemplo, sabe aquela pessoa que é muito medrosa e não sabe do que ela tem medo? Ou uma pessoa que é muito ansiosa? Ou uma pessoa que é mais triste, é mais depressiva, não necessariamente tem a depressão, mas ela olha mais o lado negativo da vida? Essas pessoas têm um padrão emocional já registrado no inconsciente delas. E aí, o que acontece? Qual é a importância da gente saber isso tudo? A importância é que a gente vive, os fatos da nossa vida acontecem, situações, desafios, e a gente sempre que vai ter um estímulo, né, na vida, essas emoções vêm, e muitas vezes a gente não sabe por que reage do jeito que a gente reagiu. Isso está no nosso padrão emocional, no nosso inconsciente. E aí isso faz a gente viver naquela montanha-russa emocional. Sabe aquele caos? Você vive naquele caos emocional, como se você fosse um carro desgovernado. Então, acontece uma coisa boa, você está bem. Acontece uma coisa ruim, você está mal. Você está sempre reagindo, sem pensar no que aquela emoção está trazendo para você, né? E aí, o que acontece? Acontece que as emoções, elas vêm, tá? E elas são as primeiras coisas a serem formadas quando a gente está na barriga da nossa mãe, porque elas são importantes para a nossa sobrevivência. Então, por exemplo, eu sinto medo por quê? Pode ser um medo irracional, mas aí é uma questão mais psicológica, né? Que é medo de alguma coisa que seja real, que aí depois você tem que investigar o porquê desse medo. Ou eu tenho medo de uma coisa real, né? Se está tendo um assalto, eu vou correr, eu sinto medo. É para preservar a minha vida, né? Então, as emoções, elas são necessárias para a nossa sobrevivência.
Só que o que a gente precisa fazer para a gente ter saúde emocional? Tá? As emoções, é importante falar que as emoções a gente não controla. Tá? O que a gente controla é a resposta que a gente dá para elas. Então, por exemplo, a emoção é instintiva. Eu recebo um estímulo, positivo ou negativo, sinto a emoção e essa emoção ela vai agir junto com o meu cérebro, né? E vai dispersar um hormônio, ou seja, vai me dar uma reação química no meu corpo. Então, geralmente, as emoções estão associadas a reações físicas também, né? O exemplo aqui que a Paula está dando, realmente, da barata, né? Às vezes, a gente tem medo da barata. O que vem quando você vê aquela barata? Às vezes, quando era sua mãe que tinha medo de barata, você está rindo, Paula? Mas é isso mesmo. Às vezes, a sua mãe tinha medo de barata, e você, quando era pequena, viu aquela barata, e você registrou isso na sua cabeça. E aí, o que acontece? Você registrou aquele medo na sua cabeça, e toda vez que você vê aquilo, às vezes nem é seu, era de um comportamento que você aprendeu na infância. E aí você traz para a sua vida de hoje, né? Não é nem medo, é pânico. É pânico. Nossa Senhora, pelo amor de Deus. Tem alguns medos, né? Fobia, alguns traumas, que aí é um pouco mais além. Aqui a gente está falando da saúde emocional numa questão de qualidade de vida, em alguma coisa que a gente não esteja tão... que traga alguma coisa muito aprofundada, que aí são com terapias, né? Nesse bate-papo é mais para a gente entender o que é saúde emocional, o que é e o que traz para a nossa vida viver nesse equilíbrio emocional, né? Então, por isso que eu estou fazendo toda essa coisa, essa historinha da gente entender o que são as emoções, qual é a importância delas na nossa vida, porque a gente não vai tirar as emoções. A gente tem algumas crenças, né? De que emoção negativa é ruim, por exemplo. Também não é, né? A emoção negativa, ela te demonstra no mínimo, 3 coisas para a gente refletir. Uma, né? Por exemplo, eu posso estar com raiva, né? De alguma coisa. O que é a raiva? A raiva ela é um potencializador de energia. E as pessoas não têm consciência disso. Né? É engraçado que na consultoria, muitas mulheres fazem algum projeto, alguma coisa, quando elas estão com raiva, pega uma mulher com raiva, vê o que ela não faz. Se ela brigou com alguém, vê se ela não... Homem também, né? Que eu tô falando mulher, porque é mulher que eu tenho, mas assim, vê se ela não faz alguma coisa. Vê você se você não faz alguma coisa quando você tá com raiva. Às vezes você tá com preguiça, não sei o quê, mas alguém te deixa com raiva, não existe preguiça na raiva. Você vai lá e faz. O que é importante? É você canalizar essa energia para uma coisa produtiva, né? Então, a raiva é importante, o medo é importante, como eu já falei, né? Se não é um medo patológico, então é um medo que vai proteger a nossa vida, né? A nossa integridade física, emocional, moral, ou seja. E a tristeza, que muitas pessoas falam. Estar triste significa o quê? Pode significar muitas coisas, mas no geral estar triste significa que a gente precisa mudar alguma coisa. A gente pode até não saber o que é, muitas vezes a gente sabe o que é e não aceita, né? Mas a tristeza demonstra que a gente está no caminho errado. Então, assim, é muito legal quando a gente se volta para olhar para essas questões, porque não existe emoção negativa. Né? Então, as emoções vão sinalizando o que a gente está fazendo na nossa vida. Elas vão dando pistas. E a emoção positiva, a alegria, né? Felicidade, contentamento, tudo isso faz o quê? Tudo isso potencializa também a nossa ação, a nossa energia. Né? Traz propósito, significado. Quando eu encontro uma pessoa que eu gosto muito, né? Poxa, se eu estou com essa pessoa, se eu conheço essa pessoa, se eu me relaciono com essa pessoa,
Eu estou feliz, eu tenho algo para trocar com ela. Isso me dá, a gente tem uma troca nutritiva, isso me dá alegria, né? Se eu estou num trabalho que me dá contentamento, isso tudo está mostrando, está me trazendo significado, está mostrando que eu estou, vamos dizer, no meu caminho, né? Então, as emoções, elas vão dando sinais para a gente, né? Agora, o que demonstra que eu não tenho uma vida emocional sadia? É justamente ficar nessa montanha russa, não entender os nossos padrões. Se eu não entendo como eu funciono, né, qual é o meu padrão emocional que está lá no meu inconsciente, eu posso reagir, e é o que a gente faz muito, a gente confunde muito o que a gente sente, ou a gente nega o que a gente sente, ou a gente projeta no outro o que a gente sente, né? A gente pode fazer trazer um exemplo, né? Tem exercícios, e eu custei para aceitar esses exercícios, né? Mas depois de fazer com honestidade e também de aplicar eles nas consultorias, eles são maravilhosos. Que é o bendito exercício de pega aquela pessoa que te incomoda muito. Aí você olha para ela e fala tudo que ela te incomoda. Tudo que você acha que ela faz de negativo. Então, é como se você olhasse para ela e falasse: você, sei lá, é chata, você é exigente, você não se preocupa com o que os outros pensam, sei lá, tô dando um exemplo, tá, gente? Aí você pega e faz o seguinte exercício. Pega tudo que você falou para essa pessoa, se olha no espelho e repete. Aí você vai olhar para você e vai falar: você não entende, você é assim, você não pensa no outro. Aí é óbvio, né, que a gente vai falar: imagina que eu sou isso tudo, né? Imagina que eu estou vendo isso. Não quer dizer que é igual, não quer dizer que você haja da mesma forma que você está vendo. Mas é como se a gente projetasse também coisas que a gente não quer ver na gente. Então, dá pistas para a gente trabalhar o que a gente tem também de oculto dentro da gente, né? Porque assim, eu só vejo no outro o que eu tenho em mim. Aí você vai falar: mas se eu vejo alguém fazendo uma coisa errada, eu não faço uma coisa errada igual ele. Lógico, a intenção que a outra pessoa faz, a maldade, enfim, não quer dizer que seja isso. Mas o que você está prestando atenção quer dizer que você tem algum aspecto disso para trabalhar dentro de você. Entendeu? Então, é nesse sentido. Não quer dizer que, por exemplo, você vê uma maldade, você vê alguém fazendo uma coisa errada e você é daquele jeito. Não é isso. Mas tem alguma coisa que você conectou lá. Você pode ver uma coisa muito errada. Você vai falar: puta, isso não é legal. Você vai dar a sua opinião, mas isso não vai te tocar. Quando você vê e é uma pessoa que te incomoda, é uma coisa que te incomoda, que te toca, então tem algum aspecto daquela pessoa que você está projetando, alguma situação sua, alguma coisa que ecoa em você que você pode olhar e que você vai achar, gente. Então, assim, eu resisti muito para fazer esse exercício e quando eu resolvi fazer e me abrir, realmente tinha. E aí, é muito bom, porque assim, quando você pega uma pessoa, sei lá, da família, alguém que você convive todos os dias, até uma dica boa, que te incomoda em alguma coisa, e você faz esse exercício, quando você resolve em você, essa pessoa para de te incomodar. Parece mágica. Você para de prestar atenção no que a pessoa está fazendo de errado, porque você resolveu isso em você. Então, isso tudo é para a gente entender o que as emoções, na verdade, elas são como se fosse um mapa que vai fazer a gente desenvolver, ter autoconhecimento, né, aprofundar o que existe na gente, que a gente pode trabalhar, pode desenvolver, e vai ajudar a gente a ter uma vida mais serena, mais tranquila, né, uma vida mais feliz.
Então, assim, entendendo tudo isso, o que a gente vai passar agora, né? Quando eu vejo alguma emoção, quando eu faço um plano para chama um plano de treino emocional, tá? Quando eu pego e começo a estudar as emoções, estudar o meu padrão emocional, entrar em contato com essas emoções, eu vou descobrir qual é a reação física que está por trás de cada emoção que eu sinto. Para ficar mais claro, por exemplo, eu sei que quando eu estou brava, muito brava, eu começo a tremer. Eu achava que era frio, mas não era. Depois eu fui entender que eu tremia. Mas era um tremer que não era de frio, parece que está tremendo os ossos. E aí, logo depois, se eu continuasse nessa situação que me deixava nervosa, ou pensando no que me deixa nervosa, aquilo começa a evoluir. Até o ponto de eu ficar muito nervosa de tremer os dentes. Mas isso é uma situação extrema. Só que essa reação física me mostra que eu estou nervosa. Por que é importante eu entender isso? Porque às vezes eu estou numa situação que eu não consigo identificar que eu estou nervosa. Não é uma situação clara. Não é uma situação que eu estou sentindo, alguém está conversando, falando comigo com voz alta e eu estou aqui tremendo. Às vezes eu não identifico a emoção no momento, mas a minha reação física mostra que eu estou nervosa. Porque hoje eu tenho consciência que quando eu estou nervosa, eu começo a tremer. Eu posso começar a suar, eu posso, sei lá, começar a ter tique, tem gente que tem tique. Eu posso dar aquela risadinha amarela, mas eu sei que eu já não gosto. Então, assim, as emoções demonstram o que a gente está sentindo. E por que é importante saber disso? Porque lembra do padrão emocional que a gente não sabe qual é? Então, muitas vezes a gente se coloca em situações e aparece muito para a gente aprender com elas. Em situações repetidas de coisas que a gente não gosta. Só que como a gente não tem consciência da emoção que está por trás, a gente acaba não aprendendo, vamos dizer, o que tem para aprender com aquela situação. Ou até evitando. Porque entender como a gente funciona também é muito importante para ajudar a gente a evitar situações que deixam a gente... Epa! Eu saí, gente? Voltar para a reunião. Voltei. De volta. Eu apertei uma tecla aqui e estou sumido. Então, tudo isso, a gente entender qual é a nossa reação física, também ajuda a gente a entender qual é a emoção que a gente está sentindo e dar um caminho para isso. Então, por que a gente está entendendo? Por que eu estou trazendo tudo isso? Porque para a gente tomar consciência de que a gente não precisa... na verdade, a gente não segura uma emoção, a emoção vem. O que a gente faz muitas vezes é abafar ela de novo, né? Então, assim, volta para lá, para onde você estava, né? Eu vou trabalhar num lugar que eu não gosto. O que eu faço? Vem aquela emoção, putz, eu não gosto de estar aqui, né? O que eu faço? Abafo ela e vou trabalhar. Isso vai para algum lugar, né? Eu vou conversar com uma pessoa que é grossa, que eu também não gosto. A pessoa me dá uma resposta. Eu também faço o quê? Não vou responder, deixa ela. Essa emoção, você já sentiu a emoção? Você já teve a reação química no seu corpo? Só que o que você está fazendo? Você não está aceitando aquela emoção. Você não está dando um caminho para ela, um caminho saudável para ela, seja ela uma emoção positiva ou uma emoção negativa. Então, você finge que você não foi afetada por aquela emoção, só que você foi afetada, você teve uma descarga no seu corpo, uma descarga química, isso vai virar, se for negativo, isso vai virar uma
pode virar uma doença no futuro, tá? Então, é importante, sim, reconhecer a emoção, deixar ela fluir. Ah, eu tenho raiva, a gente ensina para as crianças, né? O que faz? Não guarda raiva, você precisa externalizar sua raiva, externar sua raiva. Como? De uma forma inteligente, é isso que a gente ensina, né? Não é sair por aí falando, sai, né, sai batendo em todo mundo. Não, você vai ensinar as crianças, tá com raiva, sente, sei lá, grita, dá um chute no... dá um soco no travesseiro, né? Mas você vai ensinar aquela criança a dar um caminho para a emoção dela. O que ela não pode é negar essa emoção. Então, o que a gente não pode é negar a emoção que a gente está sentindo. Boa noite, Tassi! Bem-vinda! Tá ouvindo, não? Tá ouvindo? Deve estar com sinal ruim. Vamos prosseguir. Então, é isso. A gente identifica essa emoção e dá um caminho para ela. Tá? Se aquela emoção demonstra que eu tenho raiva, por que eu tenho raiva? Eu vou investigar o que está acontecendo. Da mesma forma, emoções positivas. Eu vou procurar... olha, eu não sabia que eu gostava de fazer isso. Eu não sabia que eu gostava de fazer isso, que isso ainda me fazia bem. A emoção demonstra também o que faz bem para a gente. Encontrar uma pessoa que você gosta. Você vai cada vez mais trazendo coisas que trazem uma emoção positiva e você vai ressignificando seu padrão emocional, que é o que a gente falou lá no começo. Nessa linha, nesse exercício para a gente identificar o nosso padrão emocional, vocês vão ver lá que tem vocês vão ver lá que tem reação, quanto de reação química no seu corpo, tá? Quanto como você reagiu. E aí lá você vai descobrir qual é o seu padrão emocional. Só que quando de 7 em 7 anos? Desculpa. 7 em 7 anos. Eu vou passar para vocês depois, por WhatsApp. Ah. Só que enquanto você está escrevendo a sua história de vida emocional, você vai lembrando de coisas. E aí você fala, nossa, isso me deu um medo danado. E hoje você até ri daquela situação, por exemplo. Conforme você vai revisitando essas memórias e dando um novo significado, você vai desenvolvendo um novo padrão emocional. Entendeu por que é importante? Tem muitas terapias que voltam muito lá para a infância por causa disso. Só isso já ajuda a gente a mudar, né? Só que o que mais ajuda a gente em tudo na vida é tomar consciência das coisas. É tomar consciência e responsabilidade, inclusive pelo que a gente sente, pelo que a gente alimenta, né? Então, qual é o ciclo da emoção e é onde a gente, de fato, pode se responsabilizar e mudar, e modificar, para que as nossas emoções, para a escolha que a gente faça das nossas reações frente às emoções que a gente vive, seja uma escolha que faz a gente viver, ter alegria, ter serenidade, tranquilidade, buscar coisas que alimentam a nossa alma, que fazem a gente se sentir feliz, que conectem a gente com o nosso coração, né? Então, por isso que é importante a gente entender esse ciclo, tomar consciência e se responsabilizar pelas nossas escolhas. Eu vou dar exemplo e vai ficar mais claro. Mas antes disso, eu vou falar um pouquinho sobre treino emocional e como a gente pode fazer isso, tá? O treino emocional, ele é assim, passa pela identificação da emoção, a condução que a gente vai dar para essa emoção e as nossas escolhas de como reagir a elas, tá? Então, tem a primeira parte do ciclo
a gente não tem como, e é isso que a inteligência emocional trabalha, tá? A gente não tem como modificar, que é o estímulo que gera a emoção e que causa uma reação no nosso corpo. Isso não tem como a gente modificar, tá? É biológico. O que que a gente modifica? Existe a segunda parte do ciclo, que é a percepção e a escolha que a gente vai fazer com aquilo que a gente sentiu. Então, é nessa parte que a gente pode atuar. E aí, cada vez mais, parece meio automático no início, né? E a gente vai tomando consciência disso e com o tempo isso vai ficando mais fluido, porque a emoção vem. Aí você fala, o que eu vou fazer com isso? Você não evita a emoção, entendeu? É isso que eu tô querendo falar. Não quer dizer que você não vai nunca mais sentir, você vai sentir raiva, ódio, amor, alegria, tudo isso a gente sente. O que a gente muda? A gente muda o que fazer com o que eu senti. E isso é inteligência emocional. Tá? Então, por exemplo, eu tomei uma fechada no trânsito. Aí, o que que acontece? Eu vou falar que eu tenho um padrão emocional, vou dar um exemplo. Eu tenho um padrão emocional bem... Sabe aquelas pessoas bem para baixo, que tudo acontece com ela, que ela é bem negativa? Aquela, ó céus, ó azar. Então, aí eu tomo uma fechada no trânsito. O que que acontece? Qual foi o estímulo? A fechada. Qual foi a reação? O que aconteceu? Eu tive uma descarga que me causou raiva, veio uma descarga e eu reagi. Eu, sei lá, pus o carro para o outro lado para não bater, tá? Então, a emoção, eu tive um estímulo, reagi para sobreviver, para evitar um acidente. E, ok, essa é a parte biológica do negócio, tá? Esse é o nosso organismo funcionando para nos proteger. Aí, o que que eu faço? Como o meu padrão emocional é negativo, é uma pessoa mais para baixo, mais pessimista, eu chego no meu trabalho e conto. Puta, o cara me deu uma baita de uma fechada, filho da polícia e não sei o quê. Aí tá. Eu chego, sei lá, em casa e conto. Na hora do almoço, saio e falo a mesma coisa. O que que eu estou fazendo? Revivendo aquela emoção que só foi necessária naquele momento por uma questão de sobrevivência. Mas o meu padrão emocional faz eu repetir aquela emoção o dia inteiro. Aí eu vou dormir de noite mega, hiper, esgotada. E não sei por quê. Sem energia, desmotivada, porque eu fiquei revivendo aquela emoção o dia inteiro. Então, ficou claro? Consegue entender que é a importância da gente entender como é que a gente funciona? Qual é o nosso padrão? O que que eu faria nesse caso? Tendo consciência do meu padrão emocional e tendo consciência que eu quero ter uma vida melhor. Eu quero ter uma vida mais produtiva, mais alegre. Ok, eu vou deixar de ter raiva, que é o que muitas pessoas fazem. Agora eu faço um trabalho de desenvolvimento humano, desenvolvimento pessoal, sei lá, eu agora não tenho mais raiva. Ele me deu uma fechada porque, coitado, estava correndo. Eu tenho que aceitar a fechada e vai com Deus. Não, mentira. Pode até ser que você tenha esse estágio, não sei, mas se você sente raiva, sinta raiva. Filho da... Naquele momento, você fala, filho da... Isso! Filho da mãe! Sinta raiva e reaja. Você está dando caminho para a sua emoção. Você não está suprimindo ela. Então, é importante. Só que você não vai viver isso o dia todo. Aquilo lá passou, você resolveu. O que que vai acontecer? Chega lá no trabalho, linda, maravilhosa, você nem lembra mais o que aconteceu, a fechada. Né? E muitas pessoas falam, é fácil falar, difícil fazer. Por isso que isso chama treino emocional, né? Que a gente precisa treinar.
Uma vez que a gente tem consciência, a gente começa a treinar. E para quê? Para não ficar à mercê de emoções prejudiciais. Não vou falar nem emoções negativas, né? Emoções prejudiciais na nossa vida, né? Então, gente, eu acho assim, basicamente, eu queria passar isso para vocês, dar esse resuminho, né? A importância das emoções, e como a gente pode fazer para desenvolver essa habilidade de não reagir, não viver reagindo, não viver reativo às coisas que acontecem. Porque assim, a gente não vive no mundo, infelizmente, a gente não vive no mundo cor-de-rosa, de conto de fadas, que só acontecem coisas boas. Né? A gente vive num mundo da vida real, que acontecem coisas boas e acontecem coisas que não são legais, desafios que a gente tem. Só que a forma que a gente olha para esses desafios é que fazem toda a diferença na nossa vida, né? É que traz o equilíbrio que a Ariane falou, né? Essa conexão, entender como eu funciono emocionalmente, também é uma forma de eu me proteger. De eu me proteger de situações que eu sei que vão me tirar do sério, de eu me proteger de pessoas que eu sei que não me fazem bem, de eu me proteger de escolhas que não vão me trazer coisas boas, né? E também o contrário, de eu cada vez mais buscar pessoas que são afins comigo, buscar trabalho, lazer, projetos que estejam alinhados com a minha forma de ser, com a minha forma de pensar, né? Então, tudo isso é muito importante para a gente evoluir, para a gente se desenvolver, né? Então, agora, eu vou pedir para vocês falarem um pouquinho, quem quiser, claro, né? Do que entendeu, se tem alguma dúvida, alguma pontuação que queira fazer, né? Eu vou mandar um exercício para vocês, né? Para vocês fazerem essa linha da vida emocional, para vocês identificarem o padrão de vocês. Lá tem algumas perguntinhas. Isso vai trazer alguns insights, né? Isso vai trazer uma clareza sobre como vocês funcionam emocionalmente. Agora, depois é treino, depois é realmente pegar uma situação e começar a perceber como é que você fica diante daquela situação, positiva ou negativa, né? Tentar trazer para a consciência quais são as suas reações diante daquilo, né? Ver se você identifica com algum fato que você pegou lá no exercício, na sua linha da vida. E quais as respostas que você pode dar que sejam inteligentes, que sejam respostas que façam você cada vez mais se conectar com o lado bom da vida, tá? Então, assim, existem 4 emoções, vamos dizer, básicas, tá? Que é a alegria, a tristeza, a raiva e o medo. Aí, a alegria e o medo estão associados à vida e à morte. Tá? Isso é lá no nosso inconsciente da humanidade, lá na pré-história, vamos dizer assim, onde a nossa consciência foi formada. Então, por que eu falo de ter saúde emocional? Por quê? Quando eu tenho saúde emocional, eu começo a escolher situações, pessoas e emoções que me impulsionam para a vida. São aquelas pessoas que são alegres. Não tem aquela pessoa que pode, faça chuva, faça sol, ela é alegre, ela está feliz, ela está rindo, né? As pessoas gostam muito de falar que elas são as polianas do mundo. Né? Conheço. Conhece?
São pessoas que escolhem viver pela alegria, que escolhem a vida. E existem pessoas que são mais para baixo, mais depressivas, que se conectam mais com as coisas negativas. Essas pessoas estão escolhendo viver pelo medo. E o medo lá no nosso inconsciente, ele é uma escolha pela morte. Tá? O que isso significa? Escolher para, então a pessoa que é depressiva, a pessoa que está fazendo escolhas ruins na vida dela, está querendo morrer? Não, não é isso que significa. O que significa é que as escolhas que ela está fazendo não estão trazendo vida para ela. Entendeu? Então, uma vez que... como é que eu sei que eu estou no caminho certo? Como é que eu sei que eu estou seguindo um caminho de evolução, de crescimento, de desenvolvimento? Eu posso até não saber que passo que eu estou dando, nem o que eu vou fazer amanhã. Qual é o projeto que eu quero fazer? Mas eu estou feliz. Eu estou alegre. Eu estou em movimento. Porque eu estou escolhendo a todo momento viver coisas que façam eu me desenvolver. Viver coisas que tragam alegria para a minha vida. Mesmo em situações de desafio. Eu posso transformar isso, exatamente, viver coisas que motivam. Eu posso transformar qualquer situação em situação de aprendizado. Né? Em situação que vai contribuir para o meu crescimento pessoal. Mesmo situações difíceis. Só que isso não é... Aí entra um pouco naquela questão, né? Não é sorte. Não é sorte. São escolhas. Então, por isso que é importante a gente trazer para a nossa vida a consciência de como a gente funciona, de como funcionam as nossas emoções, das escolhas que a gente faz na nossa vida. Óbvio que tem coisas que acontecem, não é tudo que a gente escolhe, né? A gente não pode ser também ser leviana de falar que tudo na vida, né, a gente tem controle. A gente não tem controle de nada, mas a gente tem controle, na verdade, de como a gente vai reagir com cada coisa que acontece na nossa vida. Conforme a gente vai fazendo isso, a gente começa a criar autorresponsabilidade e a gente vai aprendendo autocuidado, isso mesmo, Mário. Autorresponsabilidade, se conhecendo, se observando, se cuidando e, de uma certa forma, a gente começa a gente não tem controle sobre as coisas que acontecem, mas a gente começa a atrair coisas que estão afins com a gente, com essa nova vibração que a gente está passando, né? E fazendo, a gente não tem controle, mas a gente pode escolher muita coisa. A gente pode escolher sair de um padrão de medo. Quando eu falo medo, é medo de tudo. Tem gente que tem, não é aquele medo, aquela fobia, mas tem gente que tem medo de mudar de emprego, tem gente que tem medo de sair de um casamento, tem gente que tem medo de mudar de um lugar, tem medo que aconteça alguma coisa com os filhos. Tem gente que vive no medo, né? E aí falta um pouquinho de, sabe, de colocar fé na vida, de colocar entendimento nas coisas que a gente está fazendo, de se conectar, né? Isso é o medo conectado com a insegurança. E aí começa a trazer um monte de coisas, a gente começa a se conectar com emoções que não trabalham ao nosso favor, para trazer essa alegria de viver, emoções que nos paralisam, né? Então agora eu vou repetir a pergunta que eu fiz no início. E aí eu quero ver o que vocês vão falar. Dentro disso que eu trouxe agora, do que vocês ouviram, o que é não, o que você pode fazer para ter mais saúde emocional? Alguém quer falar? Eu quero ir para a Austrália. Não, tô brincando. Brincadeira. Eu acho que no meu momento atual, eu tô precisando de desafios, né? Justamente para obter esse treinamento que você falou, né?
E, poxa, diante de um passado aí meio turbulento, né? Eu acho que foi bem difícil para mim a questão da minha saúde emocional. E já vai fazer 8 meses, né, que eu saí do trabalho, enfim, que saí de uma vida turbulenta. E mesmo assim ainda estou agora no finzinho de uma autorrecuperação, assim, né? E o que eu costumo dizer é que todo momento em que você se renova, assim, principalmente na minha fase meia sabática, é que além de você se curar, você ainda traz muito mais bagagem, assim, de aprendizado, sabe? E aí você vai automaticamente clareando a sua mente, trazendo os aprendizados, né, através da reflexão, da introspecção, dos raciocínios, e isso acaba sendo sentido. E eu acho que isso, quando é sentido, como diria aí um desses gurus aí indiano, né, que a verdade ela tranquiliza, né? E quando todo o aprendizado se torna uma verdade dentro de você e essa verdade é sentida, eu acho que isso tranquiliza você por um todo. E aí, com certeza, agrega saúde emocional. Então, eu acho que atualmente o que eu preciso mais é desafios, assim, sabe? Porque hoje eu já estou caminhando a minha vida mais tranquilamente, eu diria. Você está mais conectada, né, Ari? Sim, ainda mais depois do que eu te falei no início, daquela tua questão do último encontro, né? Aquilo me pegou pelo. Aliás, foi um tapa, né? E eu nunca tinha feito essa pergunta para mim antes. E também falta. Acho que tem muito a ver disso também, né, Fran? A gente fazer as perguntas certas para nós mesmos, né? E aquela pergunta me pegou de jeito, assim, sabe? E eu acho que a partir do momento que a gente se permite ir para algumas coisas também, né? Acho que vai dando uma aliviada, vai agregando mais saúde emocional. É isso mesmo. Você está se permitindo, né, Ari? Eu acho que você está no momento de desconstrução, né? Sim. E construir aí com uma outra base. Então, eu acho que tá. Nossa, tá muito legal de ver o seu processo. Nossa, é difícil, pode tá sendo difícil, mas eu acho que tá começando a ter umas coisas assim que valem a pena. Eu acho que. Olha, fácil não é, mas é revelador. Então, e é como a Fran acabou de falar, né? Acho que eu tô vivendo uma fase eu diria, de renovação, né? Desconstruir uma fase antiga, meio quadrada, meio inexperiente, inocente, sei lá, né? E já adquirindo uma bagagem para uma próxima fase, e aí vai, cara. É engraçado, né? Eu não sei se você concorda comigo, mas em relação àquele encontro, como você está trazendo, né? A gente reluta tanto para acreditar na intuição, né? Acreditar nessa sabedoria interna que a gente tem, mas na verdade, quando a gente se permite fazer isso, começa a vir uma segurança que a gente não sabe de onde. Então, a sensação que eu tenho é que a gente tem tanto medo de ir para uma coisa um pouco mais sem explicação, mas quando a gente se permite fazer isso, a gente vê que tem tanta sabedoria dentro da gente, a gente começa a explorar isso, e isso começa a trazer muita segurança, muita Sim. autoconfiança. É um processo, né? Você está aí no começo, enfim, mas você vai ver que com o tempo, essa bússola interna que a gente segue, ela é muito sábia. E ela coloca a gente no lugar certo, ela fala as coisas, é quase como se você ouvisse alguém o tempo todo no seu ouvido falando o que você tem que... O que você tem, não, porque são escolhas, né? Mas te dando dicas, ou conversando, ou te orientando, né? Eu falo no ouvido, gente, não é louca, né? Não é... Mas vem como se fossem insights, vem coisas que a gente às vezes fala, isso é meu mesmo? Nem sabe.
Pensava isso, não é? Mas você explicou isso no último encontro, Fran. Você falou também nessa questão que, e eu super concordo que na nossa educação, isso desde a escola, nós somos educados a ir para o mercado, mas não ir para a vida, entendeu? Então você citou muitos bons exemplos no encontro passado, que é a questão de como a gente aprende matemática, como a gente aprende coisas assim completamente racionais, entendeu? Mas a escola, ela não prepara para a vida, ela prepara para o mercado, eu diria, né? Sim. E eu acho que falta muito essa sensibilidade, porque nós acabamos por ter um condicionamento acadêmico, né? Muito racional, né? E a gente entra em contato com coisas, entre aspas, exatas, né? E algumas pessoas não, algumas pessoas já vêm de forma natural com essa questão intuitiva. Outras são desenvolvidas até por dentro da família, mas outras, como eu, por exemplo, tipo, não acredito em coisas que não são tangíveis, né? Então tem muito mais dificuldade. Eu, nesse meu processo, eu tive muita dificuldade para poder fazer essa conexão interna. Então, acho que é mais o que você falou no último encontro, né? Que a Paula até citou aí no chat sobre a questão da intuição. Nós somos condicionados, inclusive até pela escola, né? E por alguns aspectos sociais, para irmos para o mercado e não necessariamente para aprendermos a termos vida, né? Eu acho que quanto mais a gente tem preparo para a vida, mais a gente pode também fazer melhores escolhas, né? Pode ser profissional, né? Já que a gente está falando de mercado, e para várias outras coisas da vida também, se arriscar mais, né? Ter menos medos conectados com inseguranças também, né? É isso aí. Bem importante. Muito bom, Ari, muito bom. Muito feliz com você. Alguém mais quer falar um pouquinho da saúde emocional? Do que ouviu, como que ecoou, ou se tem alguma dúvida, ou se quer saber mais algum ponto, quer trazer algum exemplo, alguma experiência para a gente conversar junto. Josi, você pegou o quê? Finalzinho. Muita intuição e tenho muito medo. Então, eu tenho muita intuição, mas não sei como tirar o medo do meio do caminho para pôr a minha intuição, fazer valer a minha intuição, entendeu? Então... Você devia ter participado do último encontro, que foi só sobre intuição. Mulher, a Ari, né, que estava falando, pela foto Eu dela, mesma. Ela é bem Que mais nova, susto! bem mais nova do que eu. Eu acho que Desculpa, Paulo. as mulheres mais novas, é o que ela falou, elas são preparadas para o mercado mesmo. Já na minha faixa etária, a gente era preparada, não era para ir para o mercado. Então, a gente convia muito no ciclo da família, muito avós, tias. Então, isso aflorou muito, pelo menos na faixa etária que eu estou e que eu vejo amigas, a gente age muito pela intuição. No atual momento, eu consigo ver as coisas claramente, o que eu tenho que fazer, o que não é para me fazer, mas me sobra medo. Medo de mudar, medo de fazer acontecer aquilo que dentro de mim está pedindo para fazer. Por vários fatores, porque ou não depende só de mim, ou ainda não é o momento. Eu sou uma pessoa que eu penso muito, porque quando eu tomo uma decisão, eu não volto atrás. Então, também não sei se é isso. Eu estou assim, no meio de uma panela de pressão, daqui a pouco vai explodir. Aí, quando explodir, vai medo, vai intuição, vai tudo misturado. Mas eu gostei desse tema de hoje. Ô, Fran, Um pouquinho. Oi. deixa eu só complementar o que a Josi falou. De fato, a nossa nova geração ela é preparada para o mercado. Mas existem algumas escolas também que são escolas que possuem uma aplicabilidade de religião. E assim, entra em questão com espiritualidade, mas aplicada a uma linha religiosa. Eu sou assim,
prova disso são os colégios de freira, enfim, os colégios católicos, enfim. E eu respeito todas as opiniões e todas as religiões, mas mesmo assim eu acho que essa questão de conexão de intuição, conexão interna, que tem muito a ver com a nossa divindade, eu acho que ela não tem que ter uma linha religiosa, né? E tem muitos bons colégios, né, no mercado aí acadêmico, que estão mudando essa visão, né, para as próximas gerações. Então já tem muitos colégios com uma base mais filosófica, onde a criança ela já começa a ser educada dentro da escola para a vida e com um senso crítico, enfim, como uma pessoa que pode determinar ou formar uma opinião. Então tem essa questão também conectiva interna. Então, assim, eu vim de uma geração que é preparada para o mercado. Tem pessoas agora que têm escolas, enfim, que têm um preparo mais com linha religiosa. E agora as pessoas estão mudando também essa visão da educação e estão fazendo uma aplicabilidade mais filosófica da vida, né? Para elas poderem olhar para a vida ao invés só de ser aquela coisa de mercado, né? De, você está tendo educação que quando você crescer você precisa ser alguém na vida, né? Visando somente o lado profissional. Então é só para dar uma complementação. Eu acho que a gente está vivendo mesmo essa transição, né? A gente viu que esse modelo antigo, a gente como sociedade, né? Viu que esse modelo antigo está caindo por terra, né? Não está fazendo ninguém feliz, nem homens, nem mulheres e nem a sociedade, né? Então a gente está tendo um caminho de volta, né? Um caminho de refletir sobre o que a gente vai fazer com isso. E as próprias crianças, enfim, já não aceitam mais esse modelo antigo, né? De tradicional, de regras, de imposição e de um monte de coisas que não estão mais, não ressoa mais, né, na gente. Essa questão da filosofia, ainda bem, né, que está saindo, não para a gente entrar numa questão de religião, porque eu acho que religião é um assunto que cada um tem a sua, né, que a gente tem que respeitar, enfim. Só que a religião não como modo também, nas escolas, não é como um modo de ensinar a refletir ou a entrar em contato com essa intuição, ou entrar em contato com a espiritualidade. É uma religião que também é normativa, cheia de dogmas, cheia de cabrestos, né? E o que a gente precisa sair realmente é o que a gente está fazendo aqui. A gente está refletindo, né? Eu trago temas onde a gente traz um novo, procuro trazer um novo olhar para isso e a gente troca, enfim, e assim a gente vai compondo uma nova forma de pensar, pelo menos, sobre isso, de refletir e de trazer isso para a nossa vida, né? E as escolas que estão fazendo isso de um modo que eu acho que é muito mais inteligente, que é através da filosofia, de ensinar as crianças já a pensar mesmo, né? A trazer um novo comportamento, uma nova forma de ser, principalmente as mulheres, né? E os meninos também, porque eles sofrem muito também com esse modelo que a gente tem aí. O sofrimento é dos dois lados, né? Mas se isso vem na educação, evita, por exemplo, que é o que eu falo nos encontros, que eu não sei se eu já falei aqui nos online, mas em presencial eu falo muito. Hoje, o trabalho sobre temas do nosso desenvolvimento como mulher, né? Eu falo que a gente é um trabalho de conscientização de coisas muito maiores, de outras formas de ação no mundo. Entendeu? Qual é o desserviço da gente não se conectar com as nossas coisas? Então, um dos princípios desses encontros é isso, a gente refletir sobre uma nova forma de pensar e de agir que esteja mais conectada com a natureza nossa, tá? Que é aquela diferente do que a gente aprendeu, seja que continua sendo aprisionadora, seja na questão da Ariane ou nossa, de sermos preparadas para um mercado de trabalho, que também não é fácil, né? Que é bem massacrante, seja na situação da Josi, que também aprendeu não era voltada para o mercado de trabalho, mas também é voltada para um serviço só para a família, enfim.
a gente nunca está olhando para a gente, seja num caso ou no outro, né? Então é isso que a gente está aprendendo, a olhar, a rever e olhar para a gente, a entender que a intuição é importante, né? Hoje a Josi falou, eu tenho muita intuição, mas tenho medo. Então, um resuminho rápido, porque você não participou. A gente falou hoje que existe um plano, um padrão emocional, tá, Josi? Talvez o seu medo esteja lá no seu processo de 0 a 7 anos, da barriga a 7 anos de idade, em experiências que você passou e que foram para o seu inconsciente, porque até os 7 anos de idade a gente não racionaliza. Então, às vezes, você traz medos que já não fazem mais sentido nenhum, mas que estão aí inconsciente na sua cabeça, tá? E como lidar com esses medos? Ressignificando. Então, você vai fazer um exercício que eu vou mandar, aí tem lá uma linha, um plano, a história da sua vida emocional, dividido de 7 em 7 anos, onde você vai colocar os principais acontecimentos da sua vida, que você lembra, quais foram as emoções que você sentiu. Para você ver, no final do exercício, qual é o seu padrão emocional. Só que enquanto você está fazendo esse exercício, ele não é só um exercício, na verdade, ele é uma cura. Porque você vai olhar para aquela experiência, que, gente, é o que acontece nas consultorias, tá? A pessoa vai olhar para aquela experiência e vai falar, nossa, esse dia meu pai gritou comigo, eu fiquei tão assustada e hoje eu vi que, nossa, era uma besteira. Só você ressignificar essa emoção já vai trazendo cura, você já vai limpando memórias, entendeu? E às vezes você vai diminuindo o seu medo. Não estou falando que é isso, Josi, eu estou falando que muitas das coisas, dos sentimentos, emoções que a gente sente hoje, são sentimentos do nosso inconsciente. Que a gente fazendo o exercício de observação, de autoconhecimento, de conscientização dele, a gente consegue melhorar muito o nosso padrão emocional, né? E outras coisas mais que nós falamos, mas aí agora vai ficar muito comprido se eu colocar. Mas isso eu acho que já vai te ajudar bastante nessa questão do medo também, de entender. Porque o que a gente não pode, Josi, que eu vou falar para você, não pode não, né? Não é não pode. Mas o que a gente não deve é tomar atitudes porque a gente vai explodir, entendeu? Porque nem sempre essas atitudes que a gente vai explodir... Lembra que eu falei lá da raiva para vocês? Por que às vezes a gente deixa a situação até o último minuto? Porque você tem uma explosão, você sente raiva, e raiva é o quê? Raiva é energia. Você faz o que você não tem coragem de fazer normalmente. Muitas vezes é um mecanismo do nosso inconsciente para a gente fazer aquilo que a gente precisa fazer. Ah, não vai fazer? Vou trazer uma situação, né? Finge que é a sua cabeça conversando com você. Vou trazer uma situação que você vai fazer de qualquer jeito agora. E aí, o que acontece? Vai acontecer uma situação que vai te colocar numa situação limite e você vai explodir. Aí você vai fazer aquilo que você deveria ter feito. Agora, você precisa passar por tudo isso, porque isso não é só um estresse físico ou um estresse no relacionamento. Isso é um estresse bioquímico. Isso faz mal para você. Isso pode virar uma doença, alguma coisa que vai lá no fundo, porque você vai ter que olhar para essa emoção, você vai ter que resolver isso. Então, que seja de uma forma sadia e inteligente, entendeu? Então, é disso que a gente está falando aqui, da gente perceber as nossas emoções, deixar elas fluírem e escolher a melhor opção para a gente, que traga vida, que traga alegria na nossa vida, né? Fazer escolhas inteligentes e conscientes. Então, isso é ter saúde emocional, né? E com o tempo, com o nosso conhecimento, a gente começa a escolher coisas que trazem alegria para a nossa vida. A gente começa a evitar coisas que tragam medo, né? Que aproximem a gente
dos pensamentos negativos, das emoções negativas, a gente começa a escolher, né? Mais uma vez, a gente começa a assumir responsabilidade e assumir poder pessoal para nós, tá? E para com as pessoas. Entendeu? O que é legal também é a questão do treino, né? Que mesmo assim a gente começa a ter consciência desse padrão, né, de resposta que a gente dá a um estímulo, eu acho que o treino possibilita a gente ampliar o olhar sobre aquele estímulo. Então, assim, mesmo tendo consciência, de alguma forma pega a gente, mas a gente já tem consciência que aquilo pega, já sabe a reação, como é que vai ser. Aí acontece de novo, a gente tem aquela reação de novo. Mas eu acho que o treino ajuda muito porque vai fazendo a gente exercitar a visão sobre aquilo que está acontecendo de novo, né? Aí você vê que vai ressignificando, dependendo do que for, aos poucos, né? Eu estou associando o que você está falando, mais ou menos quando você tem... a minha filha tinha alergia a leite, né? Então, você não pode dar um monte de leite para ela, que ela vai ter alergia. Mas você dá um pouquinho por dia, tal, para começar a não ter a lidar com aquilo, né? Esse, pelo menos, foi o meu processo, né? Que eu acho que a gente tem oportunidades de evolução na porta de casa, né? Quando a gente tem que lidar com algumas pessoas, aquelas pessoas que realmente são enviadas, né, para fazer a gente melhorar, né? E aí acho que o treino é muito importante. Inclusive, eu quero fazer o exercício que você propôs, né, que eu achei o máximo. Você vai mandar também? Excelente. Né, então, assim, esse comprometimento com você. Quando fala em autorresponsabilidade, muitas vezes a gente acha, ouve tudo, tá, mas tem o tempo de você digerir tudo na sua cabeça, incorporar tudo isso em você, no seu dia a dia, trazer essa sabedoria para a sua vida, né, real, e saber como aplicá-la, né, porque isso leva tempo, porque às vezes a gente acha, não, é isso, que legal ouvir, tá, então, se eu fizer isso agora, o negócio vai mudar, e não é, né, a gente sabe que é um processo, então, eu acho que junto à liberdade que eu citei no começo, quando você perguntou sobre a saúde emocional, eu incluiria agora também paciência e amorosidade. Eu acho que completaria aí a amorosidade com você, com o outro também, por que não? Que está te dando uma oportunidade de você aprender um pouco mais sobre você, como lidar com tudo isso que está se apresentando. Eu achei bem bacana pontuar. Ter paciência é legal se trazer a paciência, porque ter paciência principalmente com a gente, né? Com o que a gente sente. Eu acho que isso ajuda muito a gente a conectar com a emoção mesmo que está sentindo. Às vezes, quantas vezes tem coisas que a gente vai fazendo um trabalho de desenvolvimento pessoal, que às vezes a gente se pega numa situação que antigamente deixava a gente muito feliz e hoje não deixa mais. E muitas vezes a gente evita isso, né? Por que hoje eu não fico mais feliz? Por que isso não me traz mais preenchimento? E a gente para por aí, porque às vezes tem medo da resposta, não quer mudar o que está acontecendo, né? Tem paciência com o seu processo, né? Se prepara para aquilo. Mas também é não pôr vendas, não fingir que as coisas não estão acontecendo. Porque é aquilo que eu falei, as emoções não deixam de existir, né? Então, quando a gente é autêntica e verdadeira com a gente mesmo, a gente tem que assumir. Lembra que eu falei um pouquinho disso num ponto passado? A intuição, a gente precisa ter coragem para deixar ela fluir na gente, porque ela mostra muitas verdades. E verdades nossas, que a gente nem sempre quer enxergar, né? Então, aí fala, olhe a todo custo? Não, tenha paciência com o seu processo.
Porém, não pare de andar, não pare de caminhar. É isso que eu acho bacana. Não finja que você não está triste numa situação que te deixava feliz, né? E também não sai por, não quero mais essa situação. Não, por que será que eu estou triste? O que essa tristeza está querendo me mostrar? Tem um filme que, eu não sei se vocês já assistiram, quem tem criança já provavelmente já assistiu. Mas quem não tem criança, eu vou indicar para vocês entenderem, que é Divertidamente. É maravilhoso. É ótimo. Né? Que são as emoções lá, né? Na verdade, a heroína é a tristeza, né? E aí ela explica bem a importância das emoções, né? Então, ter paciência também com o nosso processo, né? Ser verdadeira, mas ter paciência. Isso eu dou conta. Isso eu ainda não dou conta. Mas eu não vou negar que eu estou sentindo. Eu vou trabalhar no meu tempo. Se eu precisar de ajuda, eu vou pedir ajuda, né? Isso é muito bacana, isso é o que eu falo nas consultorias. A gente trabalha, a gente desenvolve, a gente pode fazer um desenvolvimento pessoal, né? É isso que eu conduzo como uma pessoa de fora, que ajuda muito também nesse processo, nesse caminhar, né? E a gente pode fazer esse desenvolvimento, cada uma de nós. Não precisa fazer uma terapia, não precisa fazer um processo mais profundo. A não ser que você descubra coisas que aí você tem que entrar no processo terapêutico, coisas que sejam que você não dá conta, né? Mas tem coisas que a gente pode olhar para dentro e ver, isso eu dou conta. Essa é a responsabilidade do nosso desenvolvimento. É olhar, ver a verdade, ver o que você dá conta de fazer, se você quer fazer, né? Se você está preparada para aquilo. E se você não está, qual é a ajuda que você precisa? Saber pedir ajuda para olhar para aquilo, né? Só que tudo isso é um caminhar, né? Por isso que eu falo, o importante é a gente não parar. Vai ter momentos na vida que a gente vai diminuir o passo, vai ter momentos na vida que a gente vai se sentir energizada, autoconfiante, vai acelerar um pouquinho. Mas, assim, o processo de desenvolvimento, de autoconhecimento, ele é, assim, para a vida toda. E para quem acredita, para vidas, né? Não é numa vida só. Mas o que a gente puder desenvolver para ter uma vida boa, para ter uma vida feliz com a gente, com as pessoas que a gente ama, né? Dependendo de como a gente está, dependendo de como a gente pensa, também uma vida feliz para a nossa sociedade, para o nosso entorno. Tudo isso é um processo. Então, ter paciência com o nosso processo é muito importante. Com certeza. Mais alguém, tá? Se quer falar alguma coisa? Tá mudinha, não sei se tá aí. Acho que a Tassi não está. Ou está ouvindo. Quem tá aqui? Vamos ver. Oi, tô sim. Tudo Tô bom? ouvindo. Tudo! Que saudade de você! Eu também. Finalmente deu certo! Deu naquela, né? Eu tenho que parar toda hora aqui para ficar atendendo o filho, pai, e assim vai. Ai, ai. Bem-vinda à vida. Olha lá, eu tô fazendo na minha cozinha hoje. Então, eu tô na cozinha, tô no banheiro, tô no quarto, mas eu tô aqui ouvindo tudo. Que bom, bem-vinda. Quer falar alguma Obrigada. coisa? Quer dar alguma contribuição? Quer só ouvir? Olha, eu sei que é muito difícil as coisas, a gente trabalhar esse lado, né? Mas eu penso que assim, só de já estar ouvindo e participando, já é um passo que a gente está dando. Com certeza. Né? Com então, e a gente nunca volta para estaca zero, né? Daí para frente
E ouvindo outros depoimentos, ouvindo outras situações, é meio que um caminho, é uma luz, né? Sei lá, a gente fica mais esclarecido e não se sente sozinha, né? Com certeza, né? Que é sempre essa sensação, parece que assim, nossa senhora, é só comigo que acontece isso? Será que sou eu que sou errada? Será que alguém mais passa por isso? Então, quando a gente escuta outros depoimentos, ouve outras histórias, e até você mesmo falando, olha, tudo bem, dá um calorzinho no coração, né? Então é muito bom. Todo mundo no mesmo barco, né? É. A gente está aqui porque a gente está disposta. Eu falo brincando, mas assim, a gente já é uma parte muito seleta por estar olhando para as nossas feridas, por estar olhando para um caminho diferente, porque tem muita mulher, homem ainda adormecido, né? Que ainda não olha para essas questões, que ainda está nessa vida automática, sem pensar, sem refletir. Então, eu acho assim, a gente está um passo à frente, no sentido da gente buscar mesmo, né? Respostas e buscar uma vida com, acho que com mais significado, né? Sair dessa loucura de pagar conta, trabalhar que nem louco, não ter vida, não ter, né? Não ter, tá servindo o tempo todo. Então, eu acho que só da gente buscar questões que façam a gente olhar um pouquinho para dentro, a gente já está num despertar, né? E aí a gente, quando começa um caminhar, a gente vê que tem mais pessoas junto. E isso realmente traz alento, isso realmente fortalece a gente, né? É o que você falou, a gente vê que não é só a gente que está passando por aquilo. Você vai ter alguém que está um pouco mais na frente que vai te ajudar. Você vai ajudar alguém que está começando agora. É muito bonito. Isso dá uma força, isso dá uma energia para a gente. E a gente, uma fortalece a outra, sabe? Uma dá... Uma sinergia, né? É muito bacana isso. Isso realmente é muito bom. Meninas, a gente passou meia hora do horário. Ai, não era até as 21? Nossa, vim tão preparada. Sério? Que coisa. Mas eu vou fazer uma brincadeira séria. Vocês querem? Mais 5 minutinhos só. Pode, eu já tô com o cobertor. Tá quente. Ari, tá aí? Só tô vendo a foto sem nada. Tô aqui. Essa foto é o máximo, adoro. 5 minutinhos, você topa? Ari? Quanto? Bora! Topa, vamos. Como a gente falou muito de intuição, eu vou bagunçar mais ainda a cabeça da Ariane. Ei, meu Deus. Ó, Ari, depois se você quiser a gente conversa, tá? Gente, Mas eu gostei muito do ponto que você tocou sobre padrões emocionais. Acho que já veio umas coisas aqui sobre os meus e que me incomodam. na hora que você fizer o exercício... eu vou dar uma dica, tá? Eu não vou passar hoje os exercícios, eu vou passar amanhã. Por quê? Tá. Porque eu quero que vocês... Deixa reverberar primeiro. Que a gente Sim. deixa sentir. E façam o exercício, é uma dica, tá? Se vocês puderem. No momento que vocês não forem interrompidas, cria um ambiente para vocês, porque isso vai ajudar vocês irem mais a fundo, tá? Porque se você ficar, é o cachorro, o marido, é a filha, é o filho, a gente desconecta. Eu sei que a gente tem um dom danado para fazer 1000 coisas, né? Mas quanto mais a gente se interiorizar, e a gente também tem um tempo para a gente, né? Ninguém vai morrer por ficar 15 minutinhos sem a nossa atenção. Ô, Fran, você, em acordo com essas questões de padrão emocional que você falou isso, você tem alguma indicação de escritores, livros ou artigos? Tenho. Depois eu te mando. Tá bom. Tá? Tá. Tenho sim, tem muita coisa para trabalhar.
Eu ia fazer um exercício, mas eu vou mandar também para vocês, de respiração, tá? Que ajuda muito a gente dar uma desacelerada, a diminuir a ansiedade, tá? Só que aí eu vou mandar junto com o exercício. É facinho, é exercício de respiração, não tem segredo. E aí vocês façam também. Se puder fazer antes de preencher os exercícios, vai ajudar vocês a acessarem mais ainda o inconsciente, tá? Para vocês trazerem as memórias que precisam ser curadas. Ó, eu vou fazer com vocês, isso aqui chama Oráculo da Flor da Vida. Tá? Olha lá! Não se preocupem, gente, não tem a ver com religião, não vai, tá? É só uma brincadeirinha de bruxa, mas é uma brincadeirinha que fala muita coisa. Então, eu vou tirar uma pedrinha e essa pedrinha vai falar qual é, o que a gente precisa trabalhar para buscar a nossa saúde emocional. Tem uma teoria, gente, eu sou péssima para nome, tá? Mas tem uma teoria, física quântica, sei lá o quê. Depois eu procuro e ponho para vocês também. Que diz, né, que as pessoas não se juntam por acaso, né? Então, se nós estamos juntas aqui, algum ponto de encontro, de cura, a gente tem em comum. Então, esse daqui, ele é um oráculo, tá? Da Flor da Vida. Ele é baseado no calendário maia. Eu vou mostrar para vocês as pedrinhas. São pedrinhas, são 19 pedrinhas, e cada uma delas tem um valor. Então, tem amor, liberdade, sabedoria. Devoção. Na última saiu devoção. Devoção, alegria, jogo. Então, eu vou pedir para vocês. A Ari sumiu. Não sei se ela vai entrar ou se ela não quer participar. Peraí, voltou. Como ela falou que ia? Oi, voltou? Oi, voltei. A internet aqui tá caindo um pouquinho, mas vamos lá. Esse aqui é um símbolo, é o símbolo da Flor da Vida. Então, eu vou pedir para vocês olharem para ele, tá? Se conectar, respirar um pouquinho. E a gente vai fazer uma pergunta em comum, tá? Assim, um pensamento junto. Qual é o valor que a gente precisa trabalhar, tá? Qual é o ponto em comum que a gente precisa trabalhar para a nossa saúde emocional? Eu vou dar um minutinho para a gente olhar para esse símbolo e se conectar. Agora eu vou tirar uma pedrinha. Saiu esta pedrinha que significa o silêncio. Nossa! Sério? O silêncio, o que ele significa aqui no oráculo? Ele significa interiorização. Então, para a gente trabalhar a nossa saúde emocional, a gente precisa se conectar com a gente. Então, tudo que conecta, qualquer atividade que conectar a gente com os nossos sentimentos, com a nossa verdade. E a época que a gente está é maravilhosa, porque o outono, ele traz mesmo uma introspecção natural já é uma energia de introspecção. Então, o conselho que eu dou para nós todas, para trabalharmos a nossa saúde emocional, é a gente buscar atividades que façam a gente ficar mais com a gente, tá? E deixar
vir os sentimentos, deixa vir as emoções, deixa vir os pensamentos, não bloqueia. Se quiser escrever num diário, se quiser gravar, presta atenção nos sonhos, tá? Eu vou mandar também para vocês uma meditação guiada, porque tem gente que não consegue meditar, né? Tem uma meditação guiada que ela é bem curtinha, bem fácil de fazer, tá? 5 minutinhos, como sugestão, tá? Não é para vocês fazerem, como sugestão, para ver se vocês também se identificam. Mas assim, gente, pode ser um momento de tomar um café na cozinha, pode ser um momento de dar uma caminhada, mas com a intenção de escutar. De se escutar, de se sentir, de se perceber, tá? Isso vai ajudar muito neste processo. Então é isso, meninas. Eu queria agradecer a presença de vocês. Obrigada, meu amor. Muito bom. Obrigada pela presença. Agradeço. Amei. Vou mandar para Obrigada. vocês os exercícios, tá bom? E até o próximo. Semana que vem tem outra, tem consultoria express, se vocês quiserem participar também, mas aí eu vou mandar tudo pelo WhatsApp, tá bom?